Iremos começar uma série de vídeos sobre argumentos a favor da existência de Deus e seus contra-argumentos, pois sei que muitos teístas cristãos têm dificuldades tanto para entender como esses argumentos funcionam, como para responder aos seus críticos. Hoje vamos abordar o argumento ontológico modal. Peço que comentem se gostaram do vídeo ou se tem alguma dúvida, porque isso ajuda a alcançar mais pessoas. Dito isso, vamos entender como funciona esse argumento. Esse argumento utiliza a lógica modal, que vai além de dizer se algo é simplesmente verdadeiro ou falso, analisando como essa verdade se comporta em diferentes contextos. A lógica modal trabalha com três conceitos principais. Necessidade. Algo é necessário se é verdadeiro em todos os cenários possíveis. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 e sempre será verdadeiro. Possibilidade. Algo é possível se é verdadeiro em pelo menos um cenário. Por exemplo, pode chover amanhã. É possível, porque pode ser verdade em alguma circunstância. E contingência. Algo é contingente se pode ser verdadeiro em alguns cenários e falso em outros. Por exemplo, o Brasil é uma república. É verdadeiro hoje, mas poderia ser falso em outro contexto histórico. Para entender melhor, precisamos introduzir a ideia de mundos possíveis. Um mundo possível é uma descrição coerente de como a realidade poderia ser. Por exemplo, em um mundo possível, você poderia ser médico em vez de professor, ou o Brasil poderia ter sido uma monarquia até hoje. Esses mundos não são reais, mas servem como ferramentas lógicas para analisar cenários alternativos de maneira consistente. Agora, nem tudo pode ser descrito como possível. Algumas proposições são autocontraditórias e por isso não pertencem a nenhum mundo possível. Por exemplo, a frase "um triângulo com 4 lados" é impossível porque contradiz a própria definição de triângulo. O mesmo vale para um círculo quadrado. Esses conceitos são logicamente incoerentes e, portanto, não existem em nenhum mundo possível, não podem ser descritos em nenhum cenário. Com isso, claro, vamos ao argumento. Ele defende a possibilidade da existência de um ser maximamente grande, ou seja, aquele que possui todas as perfeições em si, onipotência, onisciência, bondade perfeita, e que existe necessariamente, pois existir de forma necessária é de maior grandeza do que existir de forma contingente. Sua premissa inicial é que é possível que esse ser maximamente grande exista. Isso significa que em pelo menos um mundo possível ele pode ser descrito como existente, ou seja, como real. Dessa forma, o argumento nos leva à conclusão de que, se um ser maximamente grande existe em um mundo possível, ele deve existir em todos os mundos possíveis, já que a sua definição implica a necessidade de sua existência. Vamos usar um exemplo para ilustrar. Imagine um triângulo perfeito, que por definição sempre tem 3 lados. Se isso é verdadeiro em um mundo possível, será verdadeiro em todos os mundos possíveis, porque faz parte da própria definição de triângulo. De forma semelhante, se é possível que um ser maximamente grande exista, ele deve existir necessariamente em todos os mundos possíveis, incluindo o nosso. Por conclusão lógica, Deus, um ser maximamente grande, existe. Colocando esse argumento em premissas, ficaria da seguinte forma. Premissa 1. É possível que exista um ser maximamente grande. Premissa 2. Se é possível que um ser maximamente grande exista, então um ser maximamente grande existe em algum mundo possível. Portanto, um ser maximamente grande existe em algum mundo possível. Premissa 3. Se um ser maximamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 4. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo real, pois o mundo real também é um mundo possível. Premissa 5. Se um ser maximamente grande existe no mundo real, que é um mundo possível, então ele existe no mundo real. Conclusão. Logo, existe um ser maximamente grande no mundo real.
Por isso, o argumento ontológico modal afirma que, para o ateu demonstrar que é impossível que um ser maximamente grande exista, ele precisa provar que há uma contradição lógica na ideia desse ser. Ou seja, ele teria que demonstrar que características de um ser maximamente grande, como onipotência, onisciência, bondade perfeita, etc., entram em contradição. Caso contrário, o conceito permanece logicamente possível. Se gostou do vídeo ou ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. No próximo, vamos abordar alguns contra-argumentos e essa ideia para que possamos continuar a série. Até mais.